Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Estou de volta trazendo mais um vídeo aqui de pintura para vocês, também de paisagem. Dessa vez eu quis trazer alguma coisa mais relaxante, algo que lembrasse ao campo e à natureza, porque eu acho que todos nós estamos pensando, em quando vamos poder viajar de novo para curtir a natureza. Então eu tô fazendo aqui um sketch de uma casa, de campo, com muita natureza em volta. O primeiro esboço eu fiz com lápis HB e tô passando o lápis 6B por cima, porque como vocês viram, eu vou usar tinta acrílica. E a acrílica, ela é tinta de cobertura, então tudo que tá por baixo ela vai cobrir. E esse papel do sketchbook, ele é muito fino, ele não é específico para pinturas com tinta. Então eu vou passar a primeira camada de tinta acrílica só para fazer uma película, para eu poder trabalhar em cima dessa tinta depois que ela secar, porque aí eu não vou correr o risco de estragar o papel que está por baixo, porque eu vou passar essa primeira camada de tinta acrílica e ela vai servir como uma película de proteção, digamos assim. E é por isso que eu estou fazendo as linhas com lápis mais forte, para poder aparecer depois que eu passar a primeira camada de tinta. Bom, agora que o sketch está completo, eu vou passar a primeira camada de tinta. Eu escolhi o verde porque, como eu falei, é uma casa de campo, então por ter muito verde, eu já quis deixar o fundo, com um pouco dessa cor. Depois que a tinta secou, foi que eu comecei a trabalhar realmente na pintura. Então agora eu não preciso ter medo de usar a acrílica muito aguada ou não, porque a folha já está salva como essa película, essa primeira camada de tinta que eu passei e deixei secar. Particularmente, eu gosto muito de pintar com tinta acrílica, é um dos meus favoritos. Justamente porque ela é tinta de cobertura, então eu consigo arrumar qualquer erro que aconteça. Inclusive nessa pintura, nesse desenho, acaba deixando o pincel cair em cima do desenho e ele mancha e eu consigo cobrir, consigo consertar, porque simplesmente a tinta de cobertura ela não mistura depois que ela seca. É camada sobre camada. Então, nesse estágio da pintura, eu estou fazendo a primeira camada, de toda a pintura, que na verdade é a segunda, porque a primeira camada foi a verde que eu passei em tudo. Então, aqui eu estou definindo melhor os detalhes, onde cada cor vai ficar, porque depois que a tinta estiver seca novamente, eu vou passar uma segunda demão disso tudo, porque eu diluo a acrílica em água. E depois disso, que secar as camadas, camada por camada, é quando eu vou entrar com os detalhes. Então aqui eu estou fazendo toda a folhagem dessa casa de campo, tem muito verde. Eu usei uma foto de referência, eu sempre deixo as imagens que eu uso de referência na descrição do vídeo. Então se alguém quiser saber qual foi que eu usei, está aqui na descrição. E como tem muito verde, eu fiz várias misturas com vários tons de verde, justamente para não ficar uma coisa chapada, E também porque na imagem tem muitos tons e eu gosto muito dessa ideia. Aqui nessa parte da pintura, eu terminei já de fazer a segunda camada de tinta por todo o desenho e agora eu vou entrar com os detalhes. Pontinha de pincel, os pincéis mais fininhos e menores que eu tenho. E aí que eu vou entrar com a luz e sombra de todos os elementos que eu fiz nessa casa de campo, inclusive nas folhas e tudo mais. Essa é a parte mais importante de todo o trabalho, detalhar bem cada item de cada cantinho do seu desenho. Foi nessa parte que aconteceu o acidente que eu falei. Eu deixei cair o pincel da minha mão, mas como a tinta de baixo estava seca e essa aqui tinha acabado de cair estava molhada, eu consegui limpar, com o próprio pincel e depois retoquei a pintura. É nesse momento que corrijo algumas proporções e angulações. Agora dá para ver bem onde eu apliquei sombra em toda a pintura e já dá uma tridimensionalidade para o desenho. E é isso que eu gosto de trazer para todos os trabalhos que eu estou fazendo. Eu não gosto de deixar nada chapado, porque isso incomoda um pouco os olhos, Então eu sempre tento me desafiar a deixar cada trabalho mais tridimensional, para deixar a coisa mais artística, mais bonita.
Outra curiosidade de se trabalhar com a tinta acrílica é que você não tem a precisão que você tem com lápis de cor e o grafite. Então você não precisa necessariamente ter a precisão, né, na pontinha do pincel para fazer todos os detalhes. Você pode fazer manchas, você pode borrar, fazer texturas com os pincéis. E foi isso que eu procurei fazer nessa pintura. Em relação às cores dessa pintura, eu tentei imaginar como seria uma casa de campo, né? Que nem essas que a gente vê nos filmes. É sempre muita cor, com muita madeira, né? Esse estilo mais rústico. E eu também quis colocar muitas e muitas cores nas flores desse jardim, né? Porque isso é o jardim da casa, então eu queria que tivesse todas as cores possíveis nas flores. Então aqui eu estou dando os últimos toques finais, colocando um girassol no canto, preenchendo mais algumas coisinhas. E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e me acompanhem para os próximos vídeos. Até logo!